Na difícil viagem dos imigrantes italianos até o Paraná, a fé foi o farol que iluminou o caminho das famílias que chegaram por aqui portando apenas poucas malas e objetos para recomeçar a vida. As capelas e igrejas erguidas pelos primeiros colonos eram mais do que um local para a oração. Ali a comunidade se apoiava, renovava as esperanças e reunia esforços para enfrentar os desafios na nova terra. No episódio de hoje da série documental A Mesa, da Itália para o Paraná, vamos falar de fé, uma herança sagrada para os italianos que permanece viva no coração dos descendentes. Eu me chamo irmã Nelly Fatim, natural do Rio Grande do Sul, inclusive da cidade de Montebello do Sul, que é uma cidade formada por migrantes italianos. Meu nome é José Maria Granato. Eu nasci aqui nessa casa, isso era outra casa, né? Mas nasci aqui há 78 anos, em 1946. Escutei a história da imigração italiana aqui, antes de eu nascer, e uma boa parte dessa história eu vivi. Eu sou Lucia Giacomel Kowalczuk, descendente dos imigrantes italianos que aqui chegaram em 1878. O meu bisavô, Matteo Giacomelli, veio com 59 famílias aqui para essa região. Sou Luiz Molossi, a minha família é de origem, a mãe é Lovison, de Mason Vicentino, Vicenza, e a família do pai Molossi é de Casal Maggiore, Cremona, na Lombardia. Meu nome é Justina Pederiva Farzo, meu nono veio da Itália, a nona também, são imigrantes daquela época de 1880. Eu sou o Paulo César Boscardin Pereira. Eu nasci nessa propriedade aqui da família Boscardin. Meu nome é Ângela Maria Butin, eu sou nascida aqui em Colombo, mas meus nonos, meus pais são descendentes de italiano. Quando a sociedade humana, as pessoas se sentem inseguras, elas percebem melhor as próprias fragilidades. E são espontaneamente, tornam-se mais religiosas ou expressam-se com maior religiosidade. E no caso da migração europeia para o Brasil foi o mesmo. A Itália, sendo um país 90% católico, é claro que eles iam trazer isso também de lá, né? Eles iam trazer a fé e a religiosidade, as orações. São João Batista Scalabrini, ele se preocupava com o fenômeno migratório e ele esteve no final dos anos 800 aqui em Santa Felicidade. Inicialmente, Scalabrini mandava padres italianos como missionários. Depois ele entendeu, vou fundar uma congregação e daí eu mando os meus padres onde eu quero, né? Então ele fundou os padres scalabrinianos, que acompanham. Hoje eles estão nos pontos mais fortes das migrações mais difíceis, porque eles têm o carisma do atendimento ao migrante, né? Aqui chamava Colônia Imperial Santa Maria do Novo Tirol da Boca da Serra, diferente de outras colônias que foram criadas que homenageavam normalmente pessoas influentes, né? Então, por que Imperial? Porque estávamos na época do Império. Santa Maria por causa da devoção italiana, né? Religiosa italiana. Na década de 20, teve uma invasão muito grande de gafanhotos. Daí, a colônia Gabriela pertencia à capelania dos padres carlistas de Santa Felicidade. Daí o padre Natal Pigato, ele pediu para fazer uma procissão a pé, descalços de Santa Felicidade até aqui. Ele deu uma bênção na região e os gafanhotos foram tudo embora. O padre Ângelo Cavalli, ele sim, ele foi o que confortou as dores, ele, sabe aquela coisa
do aconchegar mesmo as dores das pessoas, dos imigrantes, porque ele veio para cá com eles. Então, eu considero o Padre Ângelo Cavalli como assim um padre que veio e trouxe a Itália junto com ele no sentido de confortar os imigrantes. Em agosto de 1900, partiu o primeiro grupo de irmãs para o Orfanato São Cristóvão. E em novembro do mesmo ano, ela mandou 4 para Santa Felicidade, que o bispo queria para Santa Felicidade. Porque os migrantes que aqui estavam escreveram para ele dizendo assim: Excelência, se não mandarem padres e irmãs para nós vamos continuar morrendo, nascendo e morrendo como animais. Nós precisamos de escola e catequese. Então essa foi a missão que as nossas irmãs receberam, que o bispo deu para a nossa madre quando ele pediu às irmãs. Minha nona rezava uma oração em dialeto italiano maravilhosa, mas entre eles rezavam. E ela falava também do terço, toda noite o terço, né? Terço com a família era como que uma obrigatoriedade, né? Naqueles momentos difíceis que eles passaram aqui. A fé era bem viva, ativa, o trabalho, a família, são os 3 valores fundamentais do italiano. A fé, a família e o trabalho. O padre Natal Pigato, que foi quem pediu para eles fazerem o oratório, porque o São Carlos Borromeu, eles eram da congregação de São Carlos também, né? Os padres de Santa Felicidade. E que era o protetor da praga, ele deu uma bênção na região e os gafanhotos foram todos embora. Inclusive, quando teve aquela gripe suína, o padre fez procissão daqui até na igreja. Olha, por incrível que pareça, ninguém pegou a gripe aqui na região. Aqui tá a data, o nome do oratório e aqui a comissão que era na época. Esse aqui é meu avô, Ângelo Giraldello. Aqui, Primo Gasparim, Ernesto Mazarotto. E aqui era um polonês, que era o construtor, o arquiteto da época, vamos dizer, Martin Rolensky. Ele que levou vários meses, talvez até ano, para construir esse oratório. A nossa igreja foi inaugurada no Natal de 1891 e foi construída pela comunidade. O padre da época, ele era arquiteto. Então, assim, foi uma conjunção e hoje nós estamos quase 150 anos, nós estamos restaurando a igreja. A igreja está desde faz uns 6, 7 anos que ela está num processo de restauro. Sendo o principal, um líder, assim, ele com mais 2 ou outras 3 pessoas de famílias que também vieram, lideravam essa questão religiosa, porque na época tinha poucos padres. Eles lutaram muito, que eu li também, por uma escola aqui. E tinha um professor Marconi, que trabalhava, que dava aulas para esse pessoal. E a igreja era o ponto de reunião deles. Cartas, existem muitos documentos em que as comunidades pedem, mandem esses. Nós precisamos, abbiamo bisogno del prete. E na minha cidade, por exemplo, existia até, não digo briga, mas existia, por exemplo, Padre Colbachini e Antônio Seganfredo, ou Barbatoni. Eu conheço bem essa história, porque eu ouvi sempre, né? De o Seganfredo não concordar muito com o Colbachini, porque ele era muito de fazer, era muito, como eu disse antes, sanguíneo, de fazer as coisas, mas ele não admitia também concorrência ou que alguém fosse contra as vontades dele. Então o Seganfredo acabou indo para Capoeiras, que hoje é Nova Prata, e lá ele fez o seu trabalho sacerdotal, pastoral. Inclusive ele se tornou padre muito mais tarde, ele descobriu a vocação depois. Ele veio para trabalhar na construção da estrada de ferro. Buarque de Macedo, lá que liga
Veranópolis, a Porto Alegre, aquela região lá. Então, veja, o padre era importante para levar o conforto espiritual para as famílias e até para os sacramentos, né? O padre, no caso dos católicos e dos italianos, era quem tinha podido estudar. Ele representava uma liderança, uma identidade cultural e também oferecia a segurança da fé para quem precisava. Na realidade nova, precisava crer para poder encontrar razões para lutar face ao futuro que se afigurava incerto e ao mesmo tempo promissor. E tinha uma família que tinha uma área maior. Eles tinham uma área grande e não venciam plantar tudo, então eles davam para a igreja para plantar. Daí eles faziam um mutirão e nós temos o livro caixa da igreja de 1906. Eles colhiam esse milho, daí eles vendiam o milho para manter a igreja. A santa que veio com eles, a Nossa Senhora da Assunção, sempre presente e sempre reverenciando. Tanto que, como eu falei, não faziam o Natal e Ano Novo tão simbólico como a festa da Santa, 15 de agosto. Aproveitamos que nós tínhamos ido também em 2022 para o centenário de morte da Santa Bertila. Então era uma freira enfermeira que trabalhou no tempo da Primeira Guerra Mundial, tratou dos soldados, dos enfermos, crianças, idosos. Então ela fazia uma obra muito caridosa. Ela foi acometida de um câncer que alguns anos depois ela veio morrer em 1922. Onde foi o povo italiano podendo, as irmãs acompanharam, a pedido deles mesmos, né? E também porque a madre foi percebendo a necessidade de enviar as irmãs para junto deles, que era a preocupação de Scalabrini. Não posso deixar morrer a fé do meu povo. Aí a religião tinha uma força de coesão sociológica, cultural, porque entre tantas diferenças era o que melhor afirmava a identidade entre eles e a reciprocidade entre eles. Não foi apenas um fenômeno religioso, foi também comunitário e social. É importante a presença do padre Colbachini, por exemplo, em algum momento. Ele construiu a igreja de Santa Felicidade, a igreja do Umbará, e outras várias, não vou citar para não errar, mas dezenas de igrejas ele construiu aqui. A pequena comunidade aqui, que era constituída por 162 pessoas, né? Foi crescendo, né? Construindo então, principalmente, a primeira das coisas, né? A igreja, uma pequena capela, porque o italiano ele traz nele a religiosidade, ele traz a fé nele. Não vieram em número suficiente, mas vieram vários padres e esses, desde o desembarque, foram grandes líderes para conversar com as autoridades, para se dirigir de uma região a outra, para oferecer uma espécie de hermenêutica segura, porque era uma pessoa confiável e que fazia todo esse serviço de aproximação. E aí tem um capítulo importante da história que houve uma certa revolta com o engenheiro Guaita. Ele era um engenheiro competente, tanto é que ele construiu a Sociedade Garibaldi, onde a Câmara de Vereadores é projeto dele, engenheiro Ernesto Guaita. E houve um litígio, porque o padre Colbachini sempre foi muito sanguíneo, assim, e ele defendia os colonos, né? Você imagina, colono analfabeto, a maioria, que eram, de certa forma, até hoje é assim, explorados, né, nos negócios ou no trabalho, enfim. Então, houve uma disputa ali, até por questões políticas, né? O que aconteceu? Colbachini teve que se esconder, ele se escondeu em Colombo por algumas semanas, um período, e daí ele conseguiu fugir dessa, vamos dizer, perseguição, né? Não é de hoje que surgem problemas ou surgiram entre autoridades civis, autoridades políticas e autoridades eclesiásticas, mas quase sempre a causa era defender os migrantes que chegavam.
Sim, houve muitas tensões. E quantas vezes os políticos perderam? Porque o padre mantinha a coesão. No sudoeste do Paraná, a revolta dos agricultores, porque havia uma grande empresa que tinha recebido do governo estadual muitas terras, mas essas terras já eram ocupadas por migrantes vindos do sul, de descendência italiana, mas também alemães. E esses agricultores se mobilizaram e estavam dispostos até aos confrontos. As autoridades locais tiveram que fugir, inclusive, autoridades do estado paranaense. Depois veio o governador, à época, então, Ney Braga, que pacificou, fez um grande trabalho à época, mas tinha padres participando desse grupo de resistência e de defesa. Na jornada dos imigrantes italianos na nova terra, a fé foi a bússola que os guiou nos momentos em que parecia não haver caminho. E para os descendentes que herdaram o legado dessa fé, tão importante como acreditar, é também agradecer. Eu agradeço o cuidado que Deus tem conosco, com a saúde das famílias dos meus filhos, com o cuidado que Deus tem conosco na estrada, né? Então são coisas assim que você nem percebe, que é tão automático, mas que é a generosidade de Deus com a vida da gente. Madre Clélia viveu num tempo que a mulher na igreja, assim como a Edith Stein, sofreu muitíssimo por ser mulher. Madre Clélia desejou ardentemente vir ao Brasil para conhecer a obra, mas ela não pôde vir por questões de saúde. E ela dispôs das primeiras irmãs mais queridas dela. Estava começando a congregação. E ela manda 6 para São Paulo e 4 para Santa Felicidade. Ela chegou com eles, né, de navio, e imediatamente eles construíram essa igreja em madeira para abrigar a santa, certo? Isso há 100 e tantos anos, né? 1878. A oração resgata possibilidades que as pessoas dizem que não sabia que tinham. Vez por outra ouvimos, não sei onde encontrei tantas forças, só por Deus mesmo. Vez por outra a gente ouve, ainda se tornou algo consolidado e espontâneo. Porque a pessoa humana, quando estiver em paz com Deus, ela se agiganta. Santa Bertila tinha a coisa, primeiro Jesus, depois eu, depois você. Tudo por Jesus. Então, assim, ela tinha desde criança, ela já tinha essa devoção e esse caminho a traçar, né? Então, ela se mostrou essa pessoa que gostava de se doar. E a nossa santa, devido ao tempo que ela ficou exposta, ela sofreu muita ação do tempo, né? Ela foi sendo desgastada, as vestes foram ficando mais feias e mais rasgadas, enfim. Mas como a gente conseguiu, através do Gemeládio, que a Itália, essa parte de Valle del Primiero, se responsabilizasse pela restauração da santa, em 2005 ela partiu para a Itália. Quando ela foi canonizada em 1961, veio para cá a imagem, uma imagem de 1,20 m. Em 1970, a família começou a se reunir na intenção de construir uma igreja para alguma comunidade que precisasse. Resolveram procurar e acharam um local lá para os lados do antigo Tarumã, que hoje se chama Bairro Alto. Tanto é que a igreja, acho que este ano, completa 50 anos e o ano que vem 50 anos que virou paróquia. Paróquia Santa Bertila. 4 anos após ela ter ficado lá, ter sido restaurada, ela retornou para esse local aqui, já com as vestes novas, refeitas, como vocês podem observar, e dentro dessa redoma que já é especial para uma maior conservação. Quem crê e se deixa inspirar pelas verdades que professa, torna-se uma pessoa mais humana e mais humanizadora, mais pacífica e mais pacificadora.
E em fenômenos migratórios, as regras não são muito bem delimitadas. Entra o bom senso de quem sabe ser líder. Aí entravam as figuras dos padres. Eu gostaria de dizer, se alguém que ouve essa gravação e souber de pessoas que têm necessidades de oração, que encaminhe para a nossa congregação, que faça esses pedidos, porque nós aceitamos e nós nos colocamos em oração por essas pessoas que precisam. E a gente agradece também a disponibilidade de vocês para levar essa mensagem em favor do migrante e para tornar conhecida uma missão que é do nosso Instituto há 125 anos. Quando a humanidade ou as comunidades se deixam guiar pela fé, elas têm, o que eu percebi até hoje, há muito mais elementos de coesão, de proximidade, de reconstrução, de olhar com esperança até para onde as causas se afiguram perdidas. O elemento religioso resgata uma força tal da pessoa que até as fraquezas recebem luzes novas. A fé e a espiritualidade foram essenciais para manter o ânimo das comunidades italianas. Mas outra atividade também foi importante para a integração desse povo na nova terra. No próximo episódio da série documental A Mesa, da Itália para o Paraná, vamos falar de esporte. Os times paranaenses que começaram com colonos italianos. E os paranaenses que herdaram o gosto por outras duas paixões do país da bota, o ciclismo e a velocidade.